Bom dia. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Bom ver algumas carinhas conhecidas aqui na sala. Vamos dar início aqui, então, à nossa palestra, a Era da Colaboração Homem-Máquina. A gente vai passar um pouquinho aqui por toda a parte de como foi um pouco essa história, né, essa evolução da interface homem-máquina, e depois a parte de inteligência artificial e como isso foi mudando aí a nossa parte de marketing, né? Eu sou o Head de Tecnologia Criativa da MCI, a Mari é diretora de Marketing, e a gente vai aqui fazer essa apresentação em conjunto. Então, para iniciar, a gente precisa começar aqui a entender um pouco como foi essa evolução, né, dessa interface homem-máquina. Então, de uma forma bem breve, o início ali foi em torno do século XVIII, né, que a gente começou ali a ter, realmente foi criado esse termo do interface homem-máquina. E aí na primeira revolução industrial começaram a surgir as primeiras interfaces aí com uma interação homem-máquina bem rudimentar, que você precisava mexer realmente em hardware, era uma coisa bem complexa. Aí a gente entrou na era do cartão perfurado ali entre 1880 e 1950, que eram utilizados esses cartões para operar máquinas, aí um exemplo que eram os tabuladores da IBM na época. A era do terminal de texto, entre 60 e 70, né, que aí começaram a ascensão mesmo dos computadores eletrônicos, e surgiram os terminais baseados aí em texto e os prompts de comando, que a gente vai falar um pouquinho até de prompt depois, quando falar de inteligência artificial. Aí a gente entra na era da interface do usuário, né, mais ou menos aí de 70 para frente, que aí realmente 70 para frente, porque é o que a gente está vivendo hoje em dia, né, que aí a Xerox Palo Alto começou aí a introduzir essa parte de interface gráfica, com janelas, ícones, mouse, e aí na sequência, aí, em 84, o lançamento do Macintosh pela Apple, e na sequência o Microsoft também, Windows. E a era do toque, peraí que eu estou filmando na frente, e a era do toque aí em 2000, também 2000 para frente, que começaram a surgir aí os devices, né, touch, celulares, tablets. A realidade virtual e aumentada, que é uma coisa que a gente vem vendo bastante agora, principalmente na parte de experiências, né, em eventos, de 2010 para frente, que essa interação digital física, começaram a surgir alguns dispositivos para realidade mista, realidade aumentada, realidade virtual. 2010 para frente também as interfaces de voz, aí, Alexa, Cortana, Siri. A parte gestual e de interface cérebro-computador, aqui é uma coisa realmente atual para frente, mas que está mais embrionário na parte de sinais cerebrais, né? A Neuralink, que é a empresa do Elon Musk, teve agora aprovação para começar testes em humanos, então já está aí em andamento. Inteligência artificial e conversação, que a gente vai falar aqui bastante, que justamente proporcionou uma relação mais natural, né, de homem-máquina, uma questão mais conversacional e menos só dev e códigos. E futuro, aí, algumas tendências, né? Uma delas é multimodal, que justamente mistura um pouquinho delas, né? O gestual, voz. Então você vai interagir aí de diversas formas para a máquina interpretar o que o usuário está querendo. A interface tátil avançada, então imagina você poder estar ali comprando da sua casa numa loja uma roupa e conseguir sentir a textura da roupa, né? Então seria aí uma outra forma de interação. E as interfaces não intrusivas, que aí é cada vez mais realmente é uma tendência a gente ter esses devices cada vez menores e mais discretos, né? Então, uma lente de contato, um microchip, enfim, coisas menores do que a gente vem tendo. Lógico que já diminuiu muito o tamanho, né? Antes a gente tinha óculos muito maiores e outras formas de interação de humano-máquina, e já vem reduzindo bastante, mas ainda tem muito caminho aí para ser percorrido. Aqui eu trouxe só um exemplo para vocês. Aqui é uma empresa japonesa, é um mercado de conveniência, um dos maiores do mundo, fica atrás da 7-Eleven. Eles identificaram um problema, que era justamente o atendente da frente, ele tinha que sair para repor o estoque nas geladeiras. Então, eles desenvolveram um robô. Esse robô, com inteligência artificial, ele faz o abastecimento automático, ele faz a leitura de dados, isso é muito importante, que aí ele consegue saber exatamente que hora do dia ele vai repor que tipo de produto, então também é uma informação importante para conseguir a reposição. E quando tem algum problema no sistema, eles criaram essa teleexistência, que é justamente ali entra realmente um funcionário remoto, e ali com uma interface de realidade virtual, ele começa ali a operar esse robô de forma manual, né? Não é bem manual, mas é justamente ele tem essa interface remota de estar ali interagindo em tempo real com esse robô para fazer essa reposição de estoque.
Então, assim, a gente realmente vem evoluindo bastante nessa questão de interface homem-máquina. Aqui eu vou passar para vocês esse vídeo rapidinho, só para a gente entender um pouco desse contexto de como foi a evolução. Cada vez mais o homem convive com as máquinas em perfeita harmonia. As características humanas são fundamentais atualmente numa altura em que o processo de digitalização... Tem como aumentar um pouquinho o volume aí? Tá. Vou passar o vídeo aqui de novo, então, só para antecipar então uma informação enquanto eu acho que eles arrumam ali. Esse vídeo ele foi feito também com homem-máquina, tá? Ele foi em parte humano, foi feita aí a parte de edição de vídeo, e a parte de tradução e locução do vídeo foi feita por inteligência artificial. Cada vez mais o homem convive com as máquinas em perfeita harmonia. As características humanas são fundamentais atualmente numa altura em que o processo de digitalização está em marcha porque as máquinas são boas em simular, mas não em ser. Ao longo da história, a indústria passou por várias disrupções e evoluções. A investigação da máquina a vapor, a construção dos caminhos de ferro e a mecanização dos processos de produção. A introdução da energia elétrica dos combustíveis fósseis e da produção em série. A automação dos processos através da introdução da eletrônica, robótica e computação. A transformação digital caracterizada pela introdução de sistemas físicos inteligentes interligados e, atualmente, o conceito de indústria 5.0 posiciona o ser humano no centro da inovação e transformação tecnológica. Não é disruptiva como a anterior, pelo contrário, é complementar e visa colocar o bem-estar do trabalhador no centro do processo produtivo. Bom, aí então esse é o cenário atual que a gente tem, então eu deixei ainda como indústria 4.0 porque a 5.0 ainda realmente ela é uma teoria ainda, a gente não está vivendo ela, né? Então a indústria 4.0, como foi citado aí no vídeo, né, justamente a integração de diversas tecnologias, né, a internet das coisas, inteligência artificial, robótica, big data. A parte toda de economia da experiência, que a gente está aí também super forte vivendo, que é a questão realmente da posse do produto não ser a parte principal, né? O principal é a experiência que aquele produto pode proporcionar ali para aquele cliente, né? E o consumidor 5.0, que aí é altamente conectado, informado, busca sempre novas experiências. Então, aí todo esse cenário aqui faz esse conjunto do que a gente está passando hoje em dia. Então, entrando um pouquinho na parte de marketing, a gente está aí passando, né, da parte de consumismo para o experimentalismo, da mídia passiva para a mídia imersiva, né, os games 3D, realidade aumentada, vídeos 360, marketing tradicional para marketing experiencial, né, o marketing at people para o connecting with people, centro de entretenimento passivo para centro de experiência e arte imersiva, né, e alguns exemplos, né, a gente vê bastante agora esses museus interativos aí que a gente está tendo, várias exposições aí nos shoppings, tudo, né? E aprendizagem tradicional para aprendizagem experiencial. E a pandemia, a gente fala que foram aí, em termos de tecnologia, foram 20 anos em 2, né? E eu gosto de trazer essa imagem aqui, porque ela trata aí de algumas tecnologias que tiveram um grande boom pós-pandemia, principalmente. E o mais interessante dela é que realmente aqui a gente tem a visão de que elas se interligam em certos momentos, né? Elas têm ali uma correlação e são complementares. A gente acabou de ver, por exemplo, né, a questão de robótica com inteligência artificial. Então é muito legal porque a gente tem essa visão que elas não são isoladas, né? Às vezes quando a gente fala de tecnologias a gente foca mais em uma ou em outra, mas elas são todas interligadas e é isso que torna potencializa ainda mais como a gente pode utilizar essas tecnologias. Bom, então agora que a gente já viu, né, o que a gente está aí vivendo, qual que é o momento atual, o que é o tal do AI, né? O AI é a sigla para inteligência artificial em inglês, né, que em português a gente fala que é IA. São sistemas computacionais capazes aí de fazer justamente tarefas que normalmente seres humanos fariam, né? Eles fazem isso através justamente de algoritmos, né? E a parte de dados toda é realmente para alimentar essa inteligência artificial. Então ele sempre detecta padrões e toma decisões com base em dados. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então um pouquinho só da história, né? Porque a gente acha que às vezes, como teve esse boom do ChatGPT recentemente, é uma coisa recente, mas na verdade isso vem ali desde para antes de 1950, onde os primeiros filósofos começaram ali, cientistas começaram a falar em ter em algum momento máquinas inteligentes. O nascimento da IA ali entre 50 e 56, né, que realmente surgiram os primeiros computadores eletrônicos. A IA realmente foi cunhado o termo inteligência artificial em 1964,
Desculpa, em 1956, na conferência de Dartmouth, e aí em 64 foi o primeiro chatbot criado, que chamava Elisa. E aí a gente teve a primeira crise da inteligência artificial, que eles chamam de AI Winter, que é quando realmente as expectativas foram superestimadas. E aí, como sempre, todas as inovações e tecnologias novas têm sempre aquele boom inicial, que é superestimado, a gente vai poder usar para 1 milhão de coisas, depois as pessoas realmente começam a estudar e se aprofundar e entendem que não é bem para aquilo tudo, e aí quando tem essa queda, tem esse momento um pouco de frustração. E aí nesse momento teve essa frustração, as pessoas pararam de investir em estudos em inteligência artificial. E aí depois, entre 80 e 90, ressurge, apesar que aí nesse período a gente teve um segundo inverno na inteligência artificial, mas aí ressurge com novas abordagens, aí já falando de redes neurais artificiais. Entre 90 e 2010, Machine Learning, que a gente vai falar um pouquinho para frente também, que é um termo que está sempre vinculado aí quando a gente fala de inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, né? E aí, em 97, especificamente, foi um marco, que foi o Deep Blue da IBM, que foi um computador que jogava xadrez, que ganhou do melhor campeão mundial. Então, esse daí foi um marco na época. O Deep Learning é a inteligência artificial moderna, em 2010 até os dias de hoje, né, que a gente está vivendo, que é realmente a popularização das redes neurais profundas, né, a parte de carros autônomos. E aí o futuro realmente são especulações, aqui eu não vou nem me arriscar a falar, porque se alguém falar que sabe o que é o futuro, está mentindo, porque realmente ainda não tem como ter uma certeza absoluta do que vai ser inteligência artificial no futuro. Tá? E aí, só para a gente entender um pouquinho, alguns níveis de inteligência artificial, né? A inteligência artificial estreita, a geral e a superinteligência. Começando aqui pela estreita, eu trouxe aqui até o exemplo do Netflix, que ela é uma inteligência artificial que ela requer sempre um treinamento e uma orientação humana. Né? E eu trouxe o Netflix aqui justamente porque quando você está na sua conta, você tem certos tipos de recomendação de séries, filmes para assistir. Se você loga na conta de uma outra pessoa, são outras sugestões. Isso é um sistema de recomendação. Essa personalização só é capaz de ser feita por conta de uma inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial estreita, ela é o nível que estamos hoje em inteligência artificial. Tá? O próximo que a gente vai entrar agora, que é a inteligência artificial geral, ela é considerada equiparado à inteligência humana. A inteligência humana, a inteligência artificial ainda não conseguiu atingir esse nível de inteligência humana, apesar de muitos já terem aí desenvolvido, né, o ChatGPT super ter evoluído, enfim, está sempre em constante evolução, mas ainda não foi atingido esse nível de inteligência artificial geral. Né, ainda é um objetivo a ser alcançado pela pesquisa de inteligência artificial, inclusive o CEO da OpenAI, ele diz que é uma meta da empresa dele, eles chegarem nesse nível de inteligência artificial. E a superinteligência, que aí é realmente a inteligência artificial superior à inteligência humana, que não se sabe se a gente quer chegar nesse nível, tem muitas questões a serem discutidas até lá, mas já existe essa categoria. Né? Aí o Machine Learning e o Deep Learning, né, que são subcategorias da inteligência artificial. Eu não vou aprofundar nelas aqui, porque aí realmente eu entrei numa parte mais técnica, mas só para citar que elas sempre são faladas junto com a inteligência artificial, porque elas são subcampos da inteligência artificial. E aí a gente entra na inteligência artificial generativa, que finalmente é o que a gente conheceu mais aí quando estourou agora o ChatGPT. E o que é a inteligência artificial generativa? Né? Ela é um ramo da inteligência artificial que justamente cria modelos ali capazes para gerar conteúdo novo. Né? Não vamos dizer aqui original, porque também aí tem questões que estão sendo discutidas em questão de ser original ou não, mas de conteúdo novo a partir de conjunto de regras, de dados e aí um input de prompt que você dá. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, algumas milhares de aplicações de inteligência artificial. A cada dia que passa, a gente tem mais e mais aplicações. Algumas são muito ruins e outras realmente a gente consegue utilizar para diversas coisas, justamente para proporcionar novas experiências, né, para os nossos participantes aí em diversos eventos e para aumentar a nossa produtividade no dia a dia. E aí, né, a gente não pode falar aí de inteligência artificial sem entrar no que é o ChatGPT. Né? O ChatGPT, então, como a gente já viu, ele é uma inteligência artificial generativa restrita. Né? Então, ela está categorizada ali no nível 1. O modelo de linguagem foi desenvolvido pela OpenAI em 2019, baseado na arquitetura GPT, por isso o nome ChatGPT. Né? Hoje eles estão aí na versão 4, por isso chama GPT-4, que gera respostas relevantes de diversos tópicos e diversos idiomas. Aqui eu entro num ponto de um dos pontos principais de por que o ChatGPT teve esse boom todo que teve. Né? Então, primeiro, a questão justamente dele ser multi-idiomas, né? Então aí facilita bastante o acesso em diversos países. E outra questão aí é o processamento de linguagem natural, que nada mais é do que o computador falar
a língua assim como a gente conversa como seres humanos. Né? Então, não precisa ser nenhum dev, nenhum especialista, você não precisa saber código, simplesmente você escreve, a máquina interpreta, né, faz toda a parte de algoritmos, tudo interpreta e te devolve ali em texto, em uma linguagem natural, o que a gente consegue entender. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, aqui um comparativo dos 100 milhões de usuários, aí cada aplicação, quanto tempo demorou para atingir. Né? Então, aqui a gente vê que o ChatGPT em 2 meses atingiu os seus 100 primeiros milhões de usuários, comparado aí com o TikTok 9 meses, Instagram 30, né? Então realmente foi aí um super sucesso. Aqui eu trouxe um comparativo com outras tecnologias. Os únicos que ganharam aí, né, do ChatGPT, o Pokémon Go, que para quem não conhece era aquele joguinho de celular que usava a realidade aumentada, e o Threads aí que na verdade foram 5 dias, mas não se manteve, né? Os números dos usuários ativos dele não se mantiveram, então eu acho que é meio irrelevante ter conseguido isso em 5 dias porque não conseguiu manter. Essa é a carinha aqui, né, para quem nunca abriu um ChatGPT. Essa é a carinha inicial dele. Né, você tem essa barrinha ali embaixo, que é justamente onde a gente digita o prompt, que é o comando, que a gente vai falar agora. E ali a setinha onde você envia a mensagem. Né. E o que é essa caixinha ali que a gente chama de prompt? Né? É basicamente onde você escreve os comandos para o computador interpretar e te devolver ali e produzir as suas respostas. E aí aqui a gente entra num ponto muito importante, que são como fazer ali um bom prompt, né? Porque a gente está acostumado, geralmente, com uma busca normal no Google. E é muito diferente quando a gente fala aí de inteligência artificial, né, de ChatGPT, principalmente. Então, aqui, a gente primeiro precisa, quando a gente vai colocar ali alguma questão, alguma pergunta para ele, emular uma persona. Né? Então, por exemplo, você é um contador, você é um designer, você é um produtor de eventos, você é um especialista de marketing. Enfim, sempre colocar ali quem que ele vai interpretar como persona. Isso é muito importante, porque daí a máquina começa já a interpretar mais especificamente e entender um pouco da área que ele vai te trazer resposta. Tá? Porque se a gente não tem todos esses passos mais ou menos colocados ali com a informação correta, geralmente ele vai devolver uma resposta que não vai ser satisfatória e a gente às vezes acaba se frustrando e acha que a ferramenta não funciona. Então, aqui é um primeiro passo. O segundo, a tarefa detalhada, então passar ali o passo a passo do que você precisa, né, do que você quer. Então, por exemplo, você é um produtor de eventos, então me passe, por exemplo, construa uma agenda de um evento para X pessoas num hotel tal, um dia tal, enfim, você vai passando todas as informações. Contexto e restrições e objetivos, caso tenha alguma coisa nessa história, né, nessa questão que você está atribuindo ali para trazer uma resposta. O formato, porque ele pode trazer ele em diferentes formatos. Me traga em tópicos, me traga em tabela, me traga resumido em 5 linhas. Então, você consegue trazer ali esse formato que você precisa de informação. E melhorando a resposta. Isso é um ponto muito legal, porque a gente não tem esse recurso, por exemplo, no Google que a gente estava acostumado. Né? Então, aqui, depois que ele te trouxe a primeira resposta, você pode continuar conversando. Isso é muito interessante, porque aí você pode ir se aprofundando no que você precisa. Pode ir pedindo para ele falar mais sobre, ou, em vez de ir para esse caminho, dar outras ideias, sugira mais. Enfim, então você consegue ali realmente ir levando como se fosse uma conversa. Isso aqui é muito interessante, depois a gente vai um pouquinho para a parte prática, para vocês entenderem que, principalmente para a parte de produtividade no dia a dia, ajuda muito para trazer ali insights e agilizar o processo de trabalho no dia a dia. O ChatGPT Plugins, só para vocês terem uma ideia, ele é como se fosse eu faço um comparativo como se ele fosse uma Apple Store. Né? Por exemplo, porque a partir do momento que o ChatGPT abriu esse ChatGPT Plugins, ele permitiu que desenvolvedores de diversos países do mundo pudessem desenvolver aplicações para o ChatGPT. Então, eles não ficaram limitados aos desenvolvedores da OpenAI. Então, com isso, abriu uma porta gigantesca de possibilidades novas que pode ser utilizado aí no ChatGPT. Aqui é um exemplo, né, até para a parte principalmente de marketing, muda muito isso, porque você consegue fazer diversas coisas dentro do mesmo aplicativo, sem entrar em um, em outro. Aqui é um exemplo que eu vou passar para vocês, né? A pessoa que ela pede, né, para ele ali um restaurante vegano em São Francisco, para ele ir lá no final de semana, e aí ele pede ali também para colocar ali, sugerir um bom restaurante, né, para ele no sábado, uma receita simples para o domingo, para trazer somente ingredientes, calcular as calorias desses ingredientes, e aí finalmente fazer ali o carrinho de pedidos com esses ingredientes para essa receita sugerida para ele fazer. Né? Então ali ele dá o input. O sistema usa um plugin que chama OpenTable, por exemplo, que lá eles usam para fazer reservas em restaurantes. Ele já sugere um restaurante, já traz ali a receita e os ingredientes. Aqui já é um link direto do OpenTable para poder já fazer a reserva direto no restaurante. Aí ele vem, calcula as calorias da receita que ele sugeriu.
E aí, no final, ele já abre ali o Instacart e já te faz todo o carrinho de compras. E no final, ele te dá um link que você entra e você já abre direto o aplicativo do Instacart simplesmente para fechar a sua compra e receber esses produtos em casa para você poder fazer essa receita. Então, isso daqui realmente ele muda bastante a operação e o fluxo de como funcionam, porque você consegue fazer mais de uma coisa dentro de uma mesma aplicação, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é uma pesquisa da McKinsey, eles mostram aí os usos mais comuns de inteligência artificial. Então, a gente tem ali, mais no topo, né, a otimização de operações de serviço, criação de novos produtos à base de inteligência artificial, segmentação de clientes, análise de atendimento ao cliente, enfim, e alguns outros aí, mas esses são os principais que eles foram elencados, né? E aí, para o marketing, a gente vai entrar aqui um pouquinho, a Mari agora vai falar para vocês aqui, trazer alguns cases de como vem mudando aí, a inteligência artificial vem mudando o marketing, mas a gente consegue utilizar aí, né, aqui a gente está falando de inteligência artificial como um todo, tá, gente? Não só ChatGPT. ChatGPT é uma ferramenta e que depois a gente vai entrar também em critérios aí de segurança de uso, porque é muito importante você saber como usar essas ferramentas de inteligência artificial, porque grande parte delas não é 100% segura, então não é qualquer coisa e você pode colocar lá e está seguro e não vai ter vazamento de informações, não vai receber depois um processo, enfim. Mas para marketing, criação de roteiro para palestra, gerador de pergunta para entrevista, criação de conteúdo aí para redes sociais, pesquisas, questionários, elaboração de pitch de vendas, isso é muito interessante. Às vezes você tem ali um produto para treinar justamente o seu time de vendas, então você pode fazer tipo um roleplay, ele simula como se ele fosse o cliente e a pessoa, aquele time de vendas pode ir conversando ali como se ele fosse o cliente para ir desenhando ali um treinamento de como seria feita a abordagem disso, e ele pode ir trazendo inputs e melhorias de como poderia ser feita essa abordagem melhor para o cliente dentro desse cenário, né? Ele pode emular uma persona que você queira, por exemplo. Social listening, otimização de SEO, principalmente, bastante gente vem usando. Previsão de vendas, teste AB automatizado, análise de sentimento, interpretação de dados, a gente vai mostrar um pouquinho isso na prática também. Treinamento e desenvolvimento, né, que a gente falou aí de criar simulação de cenários de venda e atendimento ao cliente. Bom, passo agora para a Mari aí. Obrigada. Bom, bastante coisa, né, gente? Quem que já usa inteligência artificial na vida pessoal primeiro? Legal. No trabalho? Tá proporcional. Bom, para quem não usa, fica o convite depois dessa apresentação. Inclusive, a gente está à disposição para outras conversas. E fica o convite porque, de fato, a gente está falando de mais uma ferramenta nas nossas mãos. Então, lá atrás, quando a gente começou a trocar o papel pelo computador, e a gente teve ali uma ferramenta para nos ajudar, a internet passou a nos ajudar, aqui é a mesma coisa, né? Então, apesar de todas as discussões e de todos os receios, né, que a gente tem, e que são importantes, sim, porque, de fato, a gente passa a ter uma sofisticação maior, né, de tudo que é feito. Então, aquilo que é muito básico, que é muito de que não precisa de realmente uma ideação, uma criação ou um pensamento estratégico, a inteligência artificial com certeza vai nos engolir. Isso não é um receio incabido, é um receio que a gente precisa ter mesmo. Porém, vai sobrar tempo para a gente poder sofisticar aquilo que a gente faz. Então, mais uma vez, vem como um auxílio. Então, assim, não deixem de experimentar, não deixem de usar. Não tem outra maneira de perder esse medo ou de aprender, se não abrindo e começando a fuçar e mexer. Tá? Então, fica aqui o convite. Ainda vejo pouquíssimas áreas de marketing usando assiduamente mesmo os aplicativos, digo sistematicamente, né? Então, assim, já deixando de ter equipe para fazer algumas atividades, ou usando ao invés de, né? Então, assim, tem muita experimentação, tem muita ajuda. Por exemplo, vou dar um exemplo muito forte
das áreas de comunicação que hoje já se valem de inteligência artificial. Quando a gente vai falar, por exemplo, da camada de pesquisa, né? Eu estou pesquisando para fazer alguma coisa, para fazer um plano, um evento, alguma coisa. Então, assim, não tem comparação fazer uma pesquisa, por exemplo, no ChatGPT, em relação ao que a gente fazia no Google, né? Então, assim, as pesquisas, então você não precisa mais gastar um tempão com pesquisa. Assim, em 2 segundos você já tem muita informação, inclusive organizada de um jeito que você quer. Ah, eu quero isso em tabela, eu quero isso em linha do tempo, eu quero isso aqui. Você pode pedir. Então, assim, como ferramenta, como apoio, com certeza já está sendo muito usado, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou passar alguns exemplos aqui. Tem coisas de brasileiras e coisas não brasileiras. Vamos lá. Aqui a Coca-Cola, logo quando surgiu, né, então a gente está no mês 9, é impressionante, né, mas a gente está falando de uma coisa que o boom foi no final do ano passado. Realmente a gente começou a falar loucamente lá para março desse ano de inteligência artificial com o ChatGPT e parece que já estão ficando até velho. Então isso foi do começo do ano. A Coca-Cola trouxe alguns designers, alguns grafiteiros e outros artistas para co-criar com a inteligência artificial. Então, essa é uma peça aqui do gatinho, feita pela inteligência artificial, com designers briefando. Aqui, só dar play aqui, será? Eu vou passar esse comercial aqui para vocês da Coca, que também foi maravilhoso. É isso? Passa. Tá bom. Bom, gente, então, travou aqui, mas assim, aqui é uma composição de animação, live action, que a gente está acostumado, e a inteligência artificial. Tá? Aqui, esse caso com o Chili Beans, também foi... Opa! Um mundo onde a imaginação não tem limites. Os algoritmos são capazes de aprender com a história da Chili Beans, gerando novas formas de expressão. As criações ganham vida própria, como se tivessem alma, e a tecnologia se funde com a moda para criar uma experiência única. Venha provar o futuro. Chili Beans, se não existe, a gente inventa. Só complementando aqui a Mari, esse case ele é muito interessante, que a Chili Beans, eles convidaram um casal de artistas, né, que tinham um estúdio fotográfico, e para trabalhar junto aí com a inteligência artificial, e foi uma experiência muito interessante, até relatada pelos artistas, que eles puderam ir muito além do que eles poderiam ir se não tivessem o auxílio da inteligência artificial. Então, eles utilizaram aí diversas ferramentas para esse comercial. Para a parte de imagem, aí o Stable Diffusion, o Dale, o Midjourney, que a gente vai passar um pouquinho mais para frente. E para a parte de roteiro, esse texto, né, que foi narrado, essa narração foi feita no ChatGPT. Tá? Aqui é um exemplo muito legal, porque esse filme, assim como todos que a gente está passando aqui, né, também tiveram inteligência artificial. E o que é muito legal aqui? Esse filme foi feito basicamente por uma câmera. Então, uma pessoa fez essa gravação e jogou aqui nesse aplicativo, e toda a edição de animação, tudo que a gente antes tinha como algo super caro, algo que só o grande cinema poderia fazer, hoje já é possível ser feito com a inteligência artificial, com esses aplicativos de edição, de animação, de live action, enfim, tudo que antes pertencia somente ao universo do cinema, algo extremamente restrito, hoje está na mão de uma pessoa que, com uma câmera, pode fazer isso.
Essa campanha, acho que vocês devem ter visto, é também icônica, né? Trouxe Elis Regina de volta, junto com Maria Rita, para fazer o lançamento da Kombi Não nova. quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo... Gente, vou passar, desculpa, senão a gente não termina aqui hoje. Foi um comercial icônico e polêmico ao mesmo tempo, né? Uma discussão importante começa em relação aos direitos autorais e, inclusive, os direitos pós-mortem, né, das pessoas. Então, muita gente criticou, né? Será que a Maria Rita queria fazer um comercial para a indústria automobilística? E aí, Madonna, nesse mesmo momento, né, em outro contexto, também fez uma revisão do testamento dela, dizendo que ela não queria isso, a imagem dela não poderia ser trabalhada depois da morte dela. A Whoopi Goldberg também trouxe essa proibição de uso de hologramas. Então, passa a ter discussões completamente inéditas, né, para a gente discutir. Agora eu vou passar um pouco mais em design, para vocês conhecerem. Quem faz eventos aqui, né, todos, imagina que a gente vai poder ter uma escalabilidade muito alta de produção de peças e uma criatividade, uma diversidade. Vou passar alguns casos aqui para vocês se inspirarem. Esse caso é muito legal. A Nutella fez uma embalagem única, uma campanha de uma embalagem única, nenhuma embalagem igual à outra. Estamos falando de 8 milhões de embalagens diferentes. E eu vou mostrar para vocês como que a inteligência artificial ajudou isso, algo que não seria feito por uma equipe de arte na velocidade que foi feita aqui. Então, aí eles foram criando, né? Eles criaram, através dos algoritmos com inteligência artificial, diversas embalagens, todas diferentes uma das outras. Colocaram aí no mercado para venda e teve um resultado aí fenomenal essa campanha que eles fizeram. Aí eles foram 7 milhões de embalagens diferentes e essas 7 milhões foram vendidas assim rapidamente. Eles tiveram um retorno em redes sociais, em mídias, também foi um retorno super além do que eles estavam esperando, as pessoas fazendo as postagens aí, mais de 10 mil vídeos criados pelos próprios usuários, pelos próprios consumidores, né? Então, foi aí uma campanha que foi feita com inteligência artificial, numa velocidade, né, como a Mari falou, que se fossem designers fazendo essas 7 milhões de variações, levaria um belo tempo, né, além de custo, e aí teve um resultado depois com os consumidores super além do esperado. Aqui é uma campanha totalmente feita pela inteligência artificial. Tudo que vocês estão vendo aqui não foi clicado, não teve modelos, não teve foto de caching, não teve nenhum banco de imagens. Então, vocês imaginem que os orçamentos de produção, de criação, vão poder realmente ganhar uma otimização muito interessante. Aqui também tem um pouco mais de criatividade aqui, de ilusão, né? Mas sim, são imagens também feitas por grandes indústrias. Então, o que a gente está vendo aqui, né? As indústrias estão testando, estão publicando, estão colocando no ar, e isso já está realmente avançando quando a gente fala de peças como essas, que são peças estáticas. Isso tem ganhado uma velocidade ainda maior na publicidade. Aqui é uma campanha da Vivo, não sei quem teve a oportunidade, teve o The Town
trouxe bastante essa campanha, Rock in Rio trouxe no ano passado. É uma campanha de diversidade, trazendo a presença preta pela Vivo. Tem N formas de trabalhar essa campanha. E uma delas foi a criação de personagens, mais uma vez, né, feito pela inteligência artificial, que representassem a etnia, que representassem os traços. Então, parte da campanha, que também tem influenciadores, tem outras influenciadores reais, né, também tem outras ativações, mas parte da campanha foi feita pela inteligência artificial para gerar essa aproximação e essa identificação. Bom, então, o que a gente viu aqui? Eu fui falando ao longo da apresentação, né, o que a gente ganha, né, mas aqui um breve recap, né, a gente tem uma economia importante a se considerar. A gente tem uma ideação rápida, então pensa assim, eu já brinquei bastante, né, então convido vocês a brincarem. Você faz um prompt lá que você quer, sei lá, uma menina servindo um champanhe num evento, sei lá, uma imagem assim. Pronto, você já passar esse comando, você já sai com umas 4, 5 imagens. Aí você vai refinando, refinando até chegar naquilo que você quer. Então, o que a gente está falando aqui? A ideação, claro que tudo parte muito do seu comando, né? É importante saber como é uma imagem para aquele ambiente, para aquela mídia, o que funciona. Então, a gente continua precisando do expertise para fazer o pedido, né? Mas, assim, a ideação ela é muito mais rápida, né? A inspiração criativa também. Então, como eu disse para vocês, vem muitas referências, muitas opções. Então, isso ajuda até a você começar a pensar, eu quero um universo, eu quero fazer uma ambientação de fauna, sei lá, de um país específico. Pronto, já vem um monte de coisa para você começar a fazer esse estudo de inspiração. E a diversidade, né? Então, o conteúdo é muito mais... o conteúdo gerado pela IA facilita essa produção de recursos visuais que representam o público-alvo, como era aquele caso lá da Vivo que eu mostrei para vocês. Tá? Os bancos de imagem evoluíram muito, principalmente no Brasil, em relação à diversidade. Porém, existem casos ainda difíceis, né? Se eu estou aqui fazendo uma peça para um evento na Colômbia, mais difícil de eu achar um banco de imagens que tenha caching colombiano. E aqui a gente consegue. Personalização. Gente, personalização é um tema bem importante também, muito mais facilitado. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão no guichê do McDonald's ou do Burger King, qualquer que seja, né? O que vai ser, né? O que a gente já está vendo lá fora e que deve avançar bastante, por exemplo, em drive-thrus, né? Você chega lá, ele já faz um menu e uma oferta, só de ele olhar ali, fazer o seu scan, colocar seu nome, ele já faz uma oferta totalmente personalizada do que oferecer, de que forma você consome, o que você gosta, e até de descontos, né? E isso vai ser tudo, né, gente? A gente vai entrar no ChatGPT, a gente vai entrar no Bard, tudo que a gente fizer vai estar cada vez mais personalizado para a gente. A ideia é que cada vez mais a inteligência artificial vai estar em todos os comandos que a gente já está habituado a fazer, e-mail, isso a gente já está, não sei se você já observa, a gente entra no Teams, a gente entra no e-mail, já vem sugestão de resposta, já vem. Então, cada vez mais isso vai ser feito e feito com uma camada de personalização. Aí, só complementando também, a personalização também na parte de experiências, de forma geral, né? Não só experiências nossas como consumidores também em diversas, né, como fast foods, mas na parte de eventos também, né? A gente consegue aí trazer a inteligência artificial para a parte de personalização de experiências durante o evento. Aqui é o exemplo do Wendy's, que eu mencionei para vocês, que já estava fazendo isso nos Estados Unidos. Aqui também... eu estava falando do Google, tá? Então, um pouco disso que a gente Google já começa a colocar, né? Acho que o grande boom aí que Google vai dar é porque Google tem todas as línguas, está em todos, todo mundo usa alguma interface do Google, seja um Gmail, seja um Google Drive, seja um Meet. Então, a gente vai começando cada vez mais a experimentar a inteligência artificial dentro das próprias nosso próprio uso diário, sem necessariamente baixar um aplicativo para poder fazer o uso, tá?
E aqui, Nestlé tem feito também recomendação de pedidos, e isso faz, claro, né, se a gente faz recomendação personalizada, a gente vai fazendo cada vez mais volume de vendas, né? Aqui, em avatares, a gente já via um movimento grande de avatares, né? Quem conhece aí Magazine Luiza, Magalu, sempre assim, várias marcas, né, passaram a ter seus avatares. Isso ficou bem comum, ainda é bem comum, a gente vê bastante. Além disso, a gente pode fazer o uso de avatares, por exemplo, você pode entrar em alguns aplicativos e você quer dar um speech para o seu time, ou você quer fazer um curso online, você passa esse texto inteirinho, escolhe o avatar, eu quero um homem branco, 40 anos, e o avatar ele faz na hora você escolheu, pronto, você usa ele para poder ser o seu MC, ser o seu hoster, ser o seu modelo, enfim, aquela pessoa que pode ter a função de avatar para você, independente da função e do pedido. Quer falar? Aqui, pode dar um avançar, que esse aqui é um videozinho. Não. Opa. Voltou. Bom, aqui, pode deixar lá, Mari, não tem problema. Era um vídeo só mostrando, não tem áudio. Aqui também a aplicação aí, né, como assistente virtual, né? Esse daqui é um exemplo de um aeroporto, né? Essa daqui da mocinha da avatar em laranja, que a pessoa pode perguntar informações para ela ali, ela trazer informações. Isso totalmente em conversa. E aqui é um case que a gente fez, né? A Febraban fez aí junto também com a parceria com a IBM, que a gente entregou agora no Febraban Tech, que foi a Ada, que foi um avatar que foi criado com inteligência artificial, usando o Watson. E aí a gente justamente teve aí um retorno super positivo, né? A gente achou que foi meio que um protótipo, e a gente teve aí um retorno de mais de 9.000 interações durante o evento e mais de 1.340 conversas de visitantes únicos. Então, realmente as pessoas utilizaram e foi muito útil para a localização dentro do evento, para informações de palestras, para onde é o auditório X ou Y, enfim, com toda a gama de informações aí do evento, né, principalmente quando são eventos maiores, mais complexos, com uma agenda mais complexa, ajuda bastante aí. E é uma interação natural, né? Você pergunta e ela responde. Bom, e aí, aplicando agora para eventos, né, passando um pouquinho aí de marketing para eventos, aqui em eventos também a gente consegue utilizar para diversas coisas, algumas são correlacionadas aí com o que a gente já falou com marketing, mas aí principalmente, né, a parte de gerador de perguntas e jogos, quizzes, gamificação, criação de roteiro para palestra, cronogramas, agendas, né, para ele sugerir uma agenda para um evento. Às vezes não tem uma ideia muito de como estruturar, você coloca as informações e ele consegue te dar ideias ali de agenda. Sugestões de tema, de decoração, cenografia, né, insights para cenografia, criação de conteúdos para e-mail marketing, que a gente já estava falando também na parte de marketing, gerador de nomes para eventos, palestras, né, enfim, auxílio de seleção de fornecedores e parceiros, elaboração de propostas e contratos, porque ele consegue também ter aí toda uma análise de dados grande. E o pitch de vendas aqui também serve, né, porque também existe uma relação aqui também comercial, né. Bom, vou entrar um pouquinho aqui na parte prática. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo aqui. Vou mudar aqui. Então, só para passar aqui um pouquinho do que a gente vai falar aqui na parte prática, tá? O ChatGPT em si, a gente vai abrir ele aqui, vou mostrar alguns casos que podem ser feitos, né? Um pouco dos plugins dentro do ChatGPT que a gente comentou. O Discord, eu não vou falar do Discord aqui, mas eu preciso citar o Discord porque o acesso do Midjourney é dentro do Discord, né? O servidor deles fica dentro do Discord. O Gamma, que é para criar apresentações. E o Spark, o projeto Spark, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é interessante, que é uma plataforma de inteligência artificial voltada mesmo para profissionais de eventos. Ele funciona com inteligência, com praticamente o mesmo modelo de linguagem do ChatGPT, mas aqui ele tem um user experience mais fácil para quem não está muito familiarizado com criação de prompt e a carinha do ChatGPT. Tá? Então, vou abrir aqui o...
Aqui. Foi. Então, aqui no ChatGPT, por exemplo, né, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui essa lateral é um histórico de chat que ele cria. Tá? Aqui eu estou deixando assim, porque é para demonstrações, tá? Mas você tem aqui uma opção na parte de configurações que você consegue tirar para que ele salve esse histórico. Logo, ele não vai utilizar o que você está digitando para retreinamento de máquina. Tá? Mas, mesmo assim, existe eles ficam com essa informação nos servidores deles por 30 dias, mesmo você dando esse opt-out. Então, de qualquer forma, vai de cada um confiar realmente na chancela OpenAI ou não, nas questões aí, de informações que você vai digitar. Né? Mas, já que eu entrei nesse ponto, já para adiantar, a questão do que digita nessas aplicações de inteligência artificial. Né? É muito importante a gente ter um certo cuidado, porque justamente não existe uma 100% de segurança. Né? Tudo que for de inteligência, de propriedade intelectual, dados sensíveis e tudo aqui, eu vou mostrar até para vocês aqui num caso que eu imputo uma planilha de Excel com um histórico de um chat, de um evento, por exemplo. Essa planilha que eu imputei, eu tirei todos os dados sensíveis, não tem nome de ninguém, não tem identificação de ninguém, simplesmente são mensagens que não identificam nada com nada, mas para a gente fazer análise de dados aqui é muito relevante. Mas então você sempre tem que tomar cuidado para não expor nenhum dado sensível, né? Aí a gente entra na questão da LGPD ou de GDPR, propriedade intelectual, que já aconteceu com algumas empresas, de sem querer o funcionário, o desenvolvedor ali, colocar ali para o chat GPT, por exemplo, verificar se tinha algum erro de digitação em algum código lá, porque ele era um dev. E aí aconteceu de acabar, não vazou para a concorrência, mas ficou sabendo internamente na empresa que ele colocou esses códigos todos lá e foi para um servidor terceiro que não era da empresa, então logo eles perderam a segurança disso e era um código extremamente restrito de propriedade da empresa. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente nesses usos corporativos. Né? Eu sei que cada empresa também está colocando as suas regras, né? As áreas de jurídico, compliance, enfim, estão desenhando cada uma as suas regras. Né? Alguns estão indo mais para ChatGPT, mas não pode corporativo, outros vão para... Agora o OpenAI, inclusive o ChatGPT está lançando o Enterprise, que é para utilização para empresas também, que eles estão dizendo aí que tem mais uma segurança mais restrita aqui de informação e de dados, mas assim como também tem o Bard, né, da Google, o Bing, da Microsoft, o Bing também tem Enterprise, algumas empresas estão adotando também o Bing Enterprise, que já faz parte da Microsoft, então às vezes as empresas usam a Microsoft, é mais fácil. E aqui só, então entrando aqui em alguns exemplos, aqui eu fiz uma simulação, deixa eu ver se dá para ver aqui. Não. Aqui eu coloquei para ele que ele era um redator experiente, e aqui a gente vai fazer um convite, né? Eu coloquei aqui de exemplo só o LAMEC, para a gente ter aí informações, para conseguir fornecer informações aqui para ele. E aí ele é um redator experiente, especialista em eventos. Eu coloquei aqui todas as informações do evento, coloquei aqui brevemente a agenda, falei que o evento aqui, né, ele tem uma iniciativa da MPI da LAGEV, enfim, passei as informações para ele. E ele cria aqui o convite virtual, cria o assunto do e-mail, né, caro pessoa, enfim, e aí ele cria todo um texto, cria ali uma sugestão de por que você deve participar desse evento, né, e tudo para instigar ali as pessoas a quererem participar, passa um pouco ali brevemente a agenda, garanta seu lugar, já põe um negócio aqui já para você colocar o seu link de inscrição, fala aqui, né, que já atenciosamente já assina como a parte de organização, enfim, redes sociais, para você colocar aqui, já sugere hashtag e tudo mais. E aí eu continuei falando, e você como produtor de eventos, né, com anos de experiência, cria abaixo um cronograma de planejamento e execução do evento. Né? Sugira aí palestras que sejam relevantes para o público e tudo mais. E aí aqui ele me trouxe aqui ele me trouxe em texto, mas aqui embaixo eu pedi para ele organizar isso em uma tabela. Tá? Só para vocês saberem aquilo que a gente tinha comentado, né? Monte num formato tabela um checklist para o produtor desse evento não esquecer nada. Então ele pega o que ele transforma ali em texto e traz numa tabela que isso aqui você pode copiar e colar no Excel se você quiser. Infelizmente não temos 6 meses, né, de prazo nunca, de produção, mas enfim, tipo, aqui você também pode ajustar, falar para ele, olha, eu tenho 2 meses para fazer o planejamento desse evento, né, construa para mim uma sugestão de cronograma e tal. Né? E aqui ele dá o status lá de legenda e tudo mais para você poder ir pintando depois. E ele fala que, lógico, né, o checklist deve ser uma ferramenta viva, atualizada regularmente, justamente para ter sempre tudo atualizado. Né? Aqui a agenda, né, então uma sugestão de agenda, eu falei para ele aqui, né, você é um produtor de eventos,
cria um modelo de sugestão de agenda e conteúdo científico com dinâmicas interativas para um evento médico híbrido. Então, aqui eu falei para ele que é um evento híbrido, que eu tenho 100 médicos presencial e 50 remotos, com o público-alvo de ortopedistas com uma duração de 3 horas. Então, aqui ele cria, ele sugere um nome. Se eu não gostei, de novo, eu posso aqui embaixo falar, sugira outros títulos para o evento, e aí ele pode sugerir outras ideias, e aí a gente consegue ter outros insights. Data, enfim, algumas informações que eu não coloquei, ele deixou em branco, lógico. E aí ele sugere aqui, então, toda uma agenda, né? Boas-vindas e abertura com 10 minutos, o que vai rolar. Então, já sugere uma temática de palestra aqui, com 30 minutos, um Q&A de 10. Enfim, ele vai montar ali toda uma estrutura, palestra, mesa redonda, sugere uma dinâmica. E aqui, como eu falei, né, que era um evento híbrido, eu pergunto para ele quais são as plataformas que ele sugere para a realização do evento, né? E aí, assim, fiz mais para testar o que viria, mas até que foi razoável, né, em termos de plataformas universais para eventos digitais. Só que, assim, de novo, gente, isso aqui não é nenhum copia e cola, né? Nenhuma ferramenta de inteligência artificial faz evento, faz vendas, faz marketing. Realmente são ferramentas que vieram para somatizar o potencial do ser humano, né? Então, tudo isso aqui são ferramentas para que a gente possa, às vezes, ficar livre para outras tarefas mais estratégicas, para ter uns insights diferentes, às vezes até porque realmente a gente às vezes está dentro de um vício criativo, dentro da mesma ideia, às vezes pode vir um insight ali que faz sentido, né? Então, precisa ter sempre essa visão crítica de ler o que ele está trazendo e fazer a sua análise se isso faz sentido ou não faz sentido. E se às vezes não faz sentido, você pode continuar conversando aqui para vir coisas que talvez façam sentido, ou realmente tem ferramentas e ferramentas, né? Algumas ferramentas não é feito para tudo, né? O ChatGPT ele não é incrível para fazer tudo. Ele é especialista para algumas coisas. Então, isso é importante trazer, né? Que assim aqui são exemplos para ajudar na produtividade do dia a dia, mas que em nenhum momento substitui ninguém, porque é justamente esse elemento somado que a gente trouxe até da interface ali homem-máquina que faz a coisa ser especial, né? Os cases ali que a gente trouxe, inclusive, que a Mari trouxe aqui, mesmo aquele da Avianca, da Avianca? Não, da Delta, né? Da Delta, desculpa. Da Delta, aquelas imagens foram 100% inteligência artificial, mas tinham todo um time criativo por trás que pegou essas imagens, manipulou, montou as peças, mudou um pouco do tom de cor, tudo. Então, assim, é um conjunto. Então, é um trabalho em conjunto mesmo. Quanto mais você souber do assunto que você está perguntando no ChatGPT ou independente de outra ferramenta de inteligência artificial, mais segura a utilização. Porque se você não domina absolutamente nada do que você está perguntando, a chance de você acreditar no que ele está te falando também é grande. E isso é um perigo, porque nem sempre também vem informações 100% corretas e verídicas. Então, é muito importante também que vocês tenham um domínio da área que vocês estão trabalhando com a ferramenta e saibam de onde vieram esses dados que foram imputados nessas ferramentas de inteligência artificial, porque se forem imputados dados ruins, geralmente os resultados vão ser ruins, vão ser enviesados, vão ser com algum preconceituosos, enfim, né? Aqui uma simulação de um podcast. Então, vamos supor que a gente vai criar lá para o evento ou para a área de marketing um podcast ali. Eu coloco, crie 5 ideias de um podcast sobre tecnologia focado em um público de líderes e empresários, né? Aqui ele sugere 5 temas, né? E explica um pouquinho de que é cada tema que ele está sugerindo. E aí eu falei aqui para ele para focar em temas que podem ser aplicados na prática, porque aqui eu achei que ele trouxe temas muito amplos e que ia ser muito teoria e não ia ser aplicado para nada. Então, aqui ele já me trouxe, de novo, os 5 temas, mas com exemplos e com enfoque aí mais do que poderia ser levado nesse podcast, que esses líderes poderiam aplicar desses assuntos aí no seu dia a dia, né? E aí, aqui, uma pergunta que eu poderia fazer assim, de MC, né? Então, MC, que perguntas a gente pode fazer para essas pessoas? Então, eu pedi para ele criar 2 perguntas para cada um dos temas. Aí ele criou 2 perguntas para cada um dos temas para ser feito aí, né, para os entrevistados. E aqui eu pedi só para ele organizar numa tabela. Então aqui ele põe tema, pergunta 1, pergunta 2, tema, pergunta 1, pergunta 2, né? Então aqui já está bem organizado. Viagem de incentivo, tá? Também tem uma opção aí para a parte de viagem de incentivo, né? Então você é um produtor de viagem de incentivo de uma agência de marketing, engajamento e tal. Sugira destinos interessantes para uma viagem de incentivo para um grupo de 30 funcionários da área comercial de um banco, tá? Aqui eu nem dei muita informação, né? Foi um prompt bem cru, mas é só para demonstrar um pouco aí do que ele pode trazer.
né, e ele devolve aqui 5 destinos, né, 5 destinos mais batidos, porque, lógico, ele é preditivo. Então, o que for mais comum, ele traz de resultado, né? Então, ele trouxe aí destinos um pouco mais comuns, né, de viagens de incentivo, né, Japão, Espanha, África do Sul e tal. E aí eu falei para ele me trazer outras opções fora do tradicional, né? E aí ele foi para a Eslovênia, Estônia, Chile, Islândia, Laos, né? E aí aqui ele me traz um breve descritivo de cada destino para ter uma ideia ali o que seria interessante levar o grupo para esses lugares, né? E aí eu falei para ele, considerando então a Islândia, dessas opções que você me trouxe, né, faça um roteiro composto de 6 dias, considerando uma viagem de luxo, né? E ele constrói aqui um roteiro de 6 dias, né, desde a chegada, né, como é que... Opa! Foi para acordar até eu aqui. Nossa Senhora. Não, vamos lá. Então ele traz ali um roteiro de 6 dias. E aí, considerando, né, como eu falei que era uma viagem de luxo, ele considera hotéis 5 estrelas, sugestões de jantar também requintadas, passeios exclusivos requintados e tal, dia a dia. E aí, lógico, aqui só foi uma provocação, a gente sabe que a inteligência artificial não tem como dizer quanto vai custar isso por pessoa, porque tem diversas variantes, mas justamente ele fala justamente isso, né, que não tem como determinar o custo exato, porque tem muitas variantes, mas ele vai dar uma estimativa ali baseado no que ele sugeriu. Né? Então, tarifa aérea, eu não falei para ele se era econômico ou se era executível, ou primeira classe, então ele dá uma estimativa ali entre 800 e 4 mil dólares. Acomodações, então ele vai falando um pouco das diárias dos hotéis que ele sugeriu, as atividades e excursões que sugeriu, transporte terrestre, refeições, e aqui no final ele fala que essa viagem de luxo pode custar aí entre 4.700 dólares e 9 mil dólares por pessoa, dependendo das variantes. Né? Então, aqui é um outro exemplo. Resumo de vídeo, aqui é um plugin, tá, que eu utilizei, que quando vocês... Esse aqui eu estou na versão Plus, gente. Essa versão Plus é 20 dólares por mês. Tá? Ela não é aberta, só para vocês saberem que o que eu estou fazendo aqui é da versão Plus, que aqui eu tenho a opção do ChatGPT 3.5 e do 4. Grande parte dessas demos que eu fiz foi no 3.5. No 4, você precisa por conta dos plugins. Porque aqui, quando você ativa os plugins, você tem aqui... Esses são os plugins que eu já tenho, né, mas você tem a Plugin Store aqui, que, enfim, você pode escolher aqui diversos e resolver instalar aqui quais você acha mais relevante. Para resumo de vídeo, por exemplo, eu usei um plugin que consegue ler links, qualquer link. Né? Então, aqui eu peguei um vídeo do YouTube e falei, resumo em português o vídeo. Esse vídeo estava em inglês, tá? E aí ele me traz o resumo desse vídeo que tinha 10 minutos, em formato de texto, em português, e traz ali os highlights do vídeo. Tá? Então, às vezes, isso também é interessante, porque às vezes você tem vídeos extensos que você precisava extrair alguma informação de 30, 40, 50 minutos, você não consegue ver tudo, você consegue pedir aqui para ele fazer esse resumão com os highlights daquele vídeo, e ele traz ali informações do vídeo. Né? E esse último aqui, para a gente finalizar, foi um input de um Excel, que foi o que eu comentei com vocês, um evento, né, que vocês tiveram lá, por exemplo, vocês querem ver lá análise de sentimento do chat. Né, que se foi muita mensagem positiva, negativa, reclamação, como é que foi isso? Né? Então, geralmente vocês conseguem, né, fazer ali o download em Excel das informações do chat. Né? Pega esse arquivo, limpa, lógico, não deixa nem nome de ninguém, dados sensíveis, tira todos os dados sensíveis, e aí você pode imputar aqui, né, através desse outro plugin que chama Data Analysis, e aí você consegue fazer o input de arquivo aqui. Eu pedi para ele fazer análise de sentimentos de forma geral, né, de como foram os comentários do evento, e fazer uma nuvem de palavras, das palavras que foram mais ditas ali naquele chat. Né? Isso aqui seria um trabalho que daria para fazer de forma manual, mas que demandaria um belo tempo para fazer esse estudo. E aqui ele me fez em questão de menos de 1 minuto. Ele abre aqui o plugin, ele já identifica as abas que eu tinha, ele me fala que em que coluna que ele vai ter que focar, ele já sabe que para falar análise de sentimento, ele vai ter que focar na coluna mensagem. Então ele já identificou, ele já teve essa inteligência de analisar, já me falou. Ele pergunta se eu quero ali determinar um tempo, porque nessa planilha tinha o time do evento. E aí ele pergunta, você quer limitar por algum tempo? Eu falei, não, me traga geral. Tá? E aí ele vai lá, e aí ele faz toda uma análise aqui, traz ali um gráfico, fala que tiveram 86 mensagens neutras, 12 positivas e 0 negativas, por exemplo. Então aqui ele monta já um gráficozinho, né, de neutras e positivo, que foi o que ele encontrou lá de mensagens. Faz uma breve análisezinha aqui.
Ele me pergunta de novo se a nuvem de palavras ele considera todas as palavras, ou se ele tira alguma coisa, ou se foca só nas positivas ou só nas negativas. Eu falei todas. E aí ele cria aqui a nuvem de palavras aqui, que a gente poder fazer uma análise mais visual do resultado que teve o evento. Tá? Essa aqui é a Spark, que é a plataforma que eu comentei com vocês. É uma plataforma que é by PCMA, que foi desenvolvida justamente para organizadores de eventos. Tá? Ela usa o modelo de linguagem também do ChatGPT, só que aqui é uma forma muito mais fácil. Em vez de você precisar ficar digitando ali prompts mais completos e tudo mais dentro daquele visual meio frio, aqui você tem um menuzinho que você pode ali escolher o que você quer. Então, por exemplo, aqui o sistema em si ele não é multilíngua, que nem o ChatGPT, né? Aqui é todo em inglês, mas se você pedir para ele te trazer as respostas em português, ele traduz, tá? Depois no final. Mas o sistema, tudo, ele funciona tudo em inglês. Então, por exemplo, construir uma agenda, ele já me pede as informações que ele precisa. Então, o tipo de evento, você já coloca aqui qual que é o tipo de evento. Informações do evento que você queira colocar aqui. Audiência, quem que é a audiência. Tema, enfim. Você preenche aqui, dá um run, e ele vai gerar aqui uma agenda do evento, provavelmente em inglês, e aí você pede, por favor, traduzir para o português, e ele traduz para o português. Tá? Mas aqui é uma plataforma que ela já é mais amigável, em termos de experiência de usuário mesmo, para navegação, para conseguir aqui os resultados, ele já tem vários botõezinhos pré-prontos do que você quer conseguir ali de resposta com o sistema. Né? O Gama ele é para fazer apresentações com inteligência artificial. Tá? Já tem diversas aplicações para fazer apresentação de forma automática, mas nenhuma delas é incrível. Tá? Fica mais ou menos, mas de qualquer forma é tudo editável. Então você consegue ir lá mudar texto, mudar a imagem, ele sugere várias coisas, você consegue editar, mas mesmo assim não é incrível. A Microsoft lançou agora o Copilot, mas ainda está um custo meio elevado, né, a $30 por usuário por mês, para ter aí o Copilot, que seria o assistente de inteligência artificial em todas as aplicações da Microsoft. Né? Então, no PowerPoint, você teria ali como digitar para ele fazer uma apresentação para você, e aí imagino que, já sendo integrado ao PowerPoint, ele vai trazer ali uma coisa mais, uma coisa melhor, com mais qualidade do que essas aplicações terceiras. Além da segurança e chancela aí, Microsoft, né, que aí já tem anos de mercado, que várias empresas confiam e tudo mais. Então, aqui dá para fazer uma apresentação, ele me pergunta aqui o tópico, né, o idioma que eu quero que ele escreva. Vamos ver se ele vai aqui. Português Brasil. Mas aqui eu também poderia, por exemplo, lá no ChatGPT, pedir para ele me fazer uma apresentação para algum tema lá. Me faz um cronograma, um planejamento para uma apresentação de 10 minutos sobre tal assunto. Ele sugere lá e eu posso colar aqui e ele me traz. Né? Então, por exemplo, aqui ele me sugeriu um esboço de um assunto. Eu vou manter aqui só porque a gente está com o tempo curto aqui, só para vocês verem como vai. Ele pede aqui, se eu tiver a conta aqui, tá? Que essa aqui não é a versão paga, mas você consegue colocar elementos de marca aí, como com a parte de Pantone, cor, tudo. Mas aqui eu vou selecionar um exemplo aqui, por exemplo. Ele vai pensar ali dentro daquele modelo que eu escolhi e vai ali fazer a apresentação com a temática ali que foi selecionada, trazendo já sugestão de textos, imagens, divisão por slide e tudo mais. Então aqui foi o tópico da história da língua portuguesa. E aí ele cria aqui toda a apresentação em tempo real em 1 minuto. Né, sei lá. E isso aqui tudo é editável. Você consegue depois mudar as imagens, mudar texto, enfim, você consegue depois organizar da forma que você quer organizar. E só para finalizar, o Midjourney, né, que é um dos geradores que a gente fala aí de text to image, que você consegue através de texto gerar imagens. Né? Aqui é o servidor dele e eu consigo aqui colocar, por exemplo, vou pedir aqui para o ChatGPT criar, por exemplo, tem um plugin aqui que é justamente para criar prompts, esse aqui, Photorealistic. E aí eu posso falar para ele, sei lá, crie um prompt para Midjourney. Ixi, acho que foi. Sei lá, para um evento futurista de
um médico com coração. Então aí aqui ele vai habilitar o plugin e vai criar duas opções de prompt para eu colocar lá no Midjourney. Porque no Midjourney, geralmente, você tem uma gama de detalhes maior para ele conseguir trazer exatamente o que você quer. Então ele já te sugere aqui um prompt mais apurado, você não precisa escrever tudo do zero. No Midjourney funciona em inglês, então você precisa fazer o prompt em inglês. E aqui, por exemplo, ele fez aqui um prompt já, tá vendo? Ele traz até detalhe de que câmera, foi com uma Canon, com megapixels e tudo, enfim, ele traz ali detalhes. E aí você pega isso aqui, copia e cola lá para ele fazer essa imagem que a gente pediu aqui, por exemplo. De forma bem rápida, tá? Eu não passei muitos detalhes para ele, mas vamos ver o que ele traz aqui de sugestão. Ele não está fazendo barra. Deixa eu pegar um barra aqui. Ele não está funcionando a barra aqui. Não sei porque a barra do teclado aqui. Mas aí quando gera a imagem, você tem algumas opções embaixo até que você consegue pedir mais variações da imagem, pedir para ele trazer em alta aquela imagem que você gostou, deixa eu ver se eu acho aqui uma barra do... Bom, enfim. Depois, se for do caso, se vocês quiserem, eu mostro aqui para vocês no final, só para não tomar o tempo que a gente vai estourar aqui já. Mas é porque para dar o comando aqui eu preciso colocar um barra e para digitar o prompt aqui que a gente colocou. Deixa eu ver. Pode. Que deve estar com o teclado... Alt aqui. Senão também dá para copiar de algum site que tiver. Aqui, ó, do Imagine ali em cima. Obrigado. Aqui. E daí quando coloca o barra, ele traz aqui o comando de Imagine, que é esse prompt. E aí eu pego aqui o que a gente fez aqui. Coloco aqui, ele envia aqui para o servidor, e aqui em poucos segundos ele vai começar já a renderizar 4 opções de imagem baseada nesse prompt que a gente fez. Tá? O sistema aqui que funciona dentro do Discord realmente ele não é feliz, ele é extremamente chato de mexer, ele não é muito amigável. Mas é por isso que aqui são outros usuários, por exemplo, essas outras imagens que são outros usuários estão gerando agora em tempo real. E aqui ele já está renderizando 31%, e aí ele vai trazendo aqui já essas 4 imagens, e aí daqui a pouco ele me traz essas 4 aqui já em alta, que a gente consegue ver que a gente pediu ali uma imagem de um doutor, uma imagem futurista de um doutor com um coração. Né? Então aqui ele já me trouxe essas 4 variações, e aí se eu quiser eu posso pedir para uma delas ele trazer outras variações, ou me trazer ela em alta qualidade, e aí algum DA, alguma coisa pode trabalhar em cima dessa imagem, enfim, para fazer alguma outra coisa. Para comunicação de algum evento, enfim, para utilizar em alguma peça. Tá? Bom, gente, só para finalizar, vou voltar aqui só para a nossa apresentação. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Agora vai. Foi. Ué? Não está duplicando a tela aqui. Não.
Agora acho que foi. Não. Bom, vamos finalizar aqui então só. Para fechar, você consegue ir tentando arrumar aqui para mim? Oi? Você consegue tentando colocar a apresentação aqui para mim só? Só para colocar depois o último slide. Mas enfim, Mari, só para finalizar aqui, o recado que a gente queria dar só no final é justamente utilizem essas ferramentas com responsabilidade, assim como a gente falou. Vejam justamente quais são essas ferramentas e o que elas estão imputando ali de dados, como dados. Um último slide que a gente ia falar aqui era justamente de viés e preconceitos, enfim, nas informações que essas plataformas trazem para a gente, justamente porque, às vezes, tem essa questão de vieses políticos, enfim, diversas questões, de quando você pergunta para ele, ele pode responder ali enviesado para alguma coisa. E usem com responsabilidade. Aí, acho que qualquer dúvida também está agora à disposição aqui no final. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta sobre alguma ferramenta. Aqui a gente trouxe brevemente só algumas. Lógico que existem milhares, isso dá um curso monstruoso. Mas era justamente para trazer aí um boom de ideias, aí, insights que vocês podem ter aí no dia a dia de vocês para produtividade, para insights, para criatividade, enfim, para diversas coisas. Mari? É isso, gente. Já foi nosso tempo. Obrigada. Obrigado.